Uma boa noite a todos os irmãos aqui do canal. Gostaria, irmãos, de estar deixando uma palavra novamente para poder ficar no coração dos irmãos, das irmãs. Gostaria de deixar uma palavra aqui, irmãos, para poder acrescentar cada vez mais e mais a fé dos irmãos no nosso Deus, no nosso Jesus Cristo. Irmãos, eu fiz esse canal não para poder ficar famoso, nem para poder ganhar dinheiro com o YouTube, mas fiz esse canal, irmãos, para poder pegar e levar a palavra de Deus cada vez mais e mais até as pessoas, levar a palavra de Deus também para aquelas pessoas a qual não tem forças de estar indo a uma igreja, a pessoas a qual ela está longe, ou as situações ali não deixa ela ir até a casa de Deus para ela ouvir essa palavra. Então, irmãos, quem puder, quem estiver ouvindo essa palavra, quem estiver vendo, irmãos, compartilhe, irmão, compartilhe o nosso canal aí, o máximo que puder, para que a palavra de Deus, irmãos, chegue a todo mundo, irmãos. E assim todos nós vamos estar fazendo uma obra missionária, que é levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Para quem não me conhece, eu sou o cooperador Bruno e gostaria de deixar essa noite uma palavra aqui no nosso canal Noite com Deus. A palavra, irmão, essa noite gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 6 em diante, que diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse ao Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de Balte? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e a seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, irmãos, aqui essa passagem aqui vem falar de Jó. Jó, muitos conhecem a história de Jó, porém para quem não conhece, irmão, Jó era um homem da terra de Uz, um homem qual tinha uma esposa, tinha filhos, tinha servos, tinha servas, tinha rebanho, tinha terras. Era um homem próspero, um homem que, como se diz, fisicamente bom de saúde. Era um homem que, pelo que relata, que tinha tudo para ser feliz. E além dele ser rico, além de ser um homem próspero, era um homem temente a Deus. Um homem que constantemente fazia sacrifícios a Deus. Um homem que constantemente ele levantava à noite, fazia suas orações. Era um homem que tinha tanto temor a Deus que ele se preocupava, irmãos, até mesmo se ele estava pecando em pensamentos, se os seus filhos estavam pecando em pensamentos, irmãos. Era um homem que nos dias de hoje pode-se dizer que seria um modelo de crente. Seria um crente quase perfeito se fosse para colocar nos dias de hoje, irmão. Se fosse para colocar nos dias de hoje, seria um ótimo cristão. E ali, irmãos, ele era um homem que procurava fazer tudo direitinho para poder agradar a Deus. Mas, irmãos, chegou o dia em que ali os filhos ali de Deus
se apresentaram, irmão, para poder prestar conta para Deus de tudo quanto coisas eles haviam feito e andavam fazendo. E ali estava também Satanás. E ali Satanás, ali Deus pegou e perguntou para Satanás o que é que Satanás estava fazendo. Ou seja, irmãos, além dos filhos de Deus prestar conta de tudo para Deus, o inimigo também tem que prestar conta de cada coisa que ele faz. Ele tem que ir lá e prestar conta para Deus, porque Deus é o nosso Criador, Ele criou tudo, e todas as coisas pertencem a Deus, todas as coisas têm que ser submissas a Deus, porque não existe nada mais forte do que o nosso Deus. E ali, irmãos, o inimigo falou que ele estava rodeando a terra, e ali Deus foi e mostrou para ele Jó, falou ali de Jó: tá vendo meu servo, um homem temente, sincero, obediente. E o inimigo foi ali e logo já começou a fazer as suas acusações. O inimigo logo começou a apontar, falando assim: ele não erra, porque o Senhor abençoa ele aqui, dá saúde, abençoa ele na prosperidade, na saúde, em todas as partes. Mas tira tudo ali o que ele tem, que ele vai te negar. Tira tudo ali o que ele tem, que ele vai te abandonar. Muitas das vezes, irmãos e irmãs, a gente está passando por momentos na vida da gente, momento que a gente está procurando fazer de tudo para obedecer a Deus. A gente está passando momentos, irmãos, que a gente faz de tudo para agradar o nosso Deus, para poder levar uma vida santa, para poder levar uma vida com compromisso. Porém, o inimigo é tão sujo que ele vem e aponta cada um de nós. Ele vai até a presença de Deus no período certo e aponta a cada um de nós, falando que se Deus tirar uma coisa ou outra da gente, a gente vai abandonar a nossa fé, a gente vai deixar de servir a Deus, e a gente vai deixar tudo para trás e vai voltar à velha vida, a vida antiga. Porém, irmãos, aqui Jó, ele, sem saber do que estava acontecendo no mundo espiritual, ele estava ali servindo a Deus, até que num certo dia ali, chega os empregados e começa a dar uma notícia ruim, falando que seus rebanhos foram levados, suas terras foram tomadas, seus filhos foram mortos. O inimigo, ele tocou em tudo quanto coisa, todas as coisas que Jó tinha, o inimigo foi ali e tocou no rebanho, tocou nos empregados, tocou nas lavouras, tocou nos filhos. O inimigo foi ali encurralando Jó, foi apertando, apertando e apertando, e só ficou Jó, a esposa dele. E Jó não blasfemou contra Deus, continuou ali firme e forte ali, glorificando ao nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, o inimigo, ele é um inimigo astuto. Ele vem rodeando a gente, apertando a gente pelo canto, para ver se a gente vai pular fora da presença de Deus. Ele vem ali fazendo de tudo para a gente poder abandonar a nossa fé. E ali, irmãos, o inimigo voltou ali até a presença de Deus e falou. Chegou ali e falou Deus para o inimigo, falou: viu só? Mesmo fazendo tudo isso, Jó continuou firme. O inimigo, ele não cansa de acusar eu e você. O inimigo foi ali e acusou mais uma vez Jó, falou: tá vendo? Ele só não te abandonou, só não blasfemou, só ali não abandonou ali os teus caminhos, porque ele ainda tem saúde. E Deus permitiu para ver até onde é que Jó ia chegar. E muitas das vezes, irmão, quando a gente pensa que a gente já está no estreito, Deus permite o inimigo apertar a gente mais um pouquinho ainda, irmão, para poder ver até onde a nossa fé chega, para poder ver até onde a gente vai servindo a Deus. Irmãos, e ali o inimigo desceu, tocou na saúde de Jó, e Jó ali teve uma grande enfermidade. Jó ali, ele teve uma lepra terrível.
que ali consumiu ele de tal modo que com a única coisa que ele tinha ali de companheiro era um caco de ali que ele usava para se coçar as suas feridas, as suas chagas. Jó ali, ele sentou nas cinzas ali e adorou a Deus, glorificou ao nome do Senhor e foi passando por aqueles momentos terríveis, difíceis. Passou por um momento tão estreito que a sua companheira não aguentava mais ver Jó daquela maneira, que chegou e falou para Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela disse isso, irmãos, talvez porque já não aguentava mais ver Jó daquela maneira, passando por aquela situação difícil, sofrendo daquele jeito. Às vezes, irmão, a gente chega no estreito, no limite. Às vezes a gente chega por uma situação tão difícil, que a gente vai tentando suportar, mas aquelas pessoas que estão do nosso lado, porém não está alicerçada na mesma fé, ela diz para a gente assim: amaldiçoa o seu Deus, abandona seu ministério, abandona a tua igreja, abandona teu pastor, a tua pastora, abandona, porque você está nessa vida, porque você entrou, começou a ser crente e agora está passando por situação difícil. Muitas vezes a pessoa assim chega até nós e fala assim: abandona, larga a mão de ir para o ministério, de ir para o culto, porque depois que você se tornou crente, certas coisas na sua vida têm piorado, têm arruinado, você está passando por momento estreito, está passando por momentos difíceis. Mas, irmãos, Deus não está uma luta maior do que a gente possa passar. Deus jamais ele vai dar uma batalha do qual a gente não consiga passar por ela. Deus jamais vai colocar um fardo mais pesado do que a gente possa carregar. Deus ele sabe a medida certa que ele prova a cada pessoa. Deus ali estava provando Jó, porém Deus sabia até onde Jó podia chegar. Deus sabia o que Jó podia suportar ou não. E quando parece, irmãos, que tudo está difícil, a mulher amaldiçoou, ali o inimigo talvez já tenha ali sentado ali pertinho de Jó só para ver Jó murmurar, blasfemar. Porém Jó disse que nu ele tinha vindo para essa terra e nu ele ia voltar. Jó ali, ele não abandonou a sua fé, ele perseverou, continuou adorando a Deus. E quando tudo parecia, irmãos, que não ia piorar, parece os amigos de Jó. Muitas das vezes, irmãos, a gente está passando por momentos difíceis, irmãos, que a gente pensa assim: acabou, tá tudo difícil, não tem como piorar. E aí piora mais um pouquinho. Chegam os amigos de Jó, e ao invés dos amigos de Jó levar uma palavra de ânimo, os inimigos ali foram acusar Jó. Foram dizer para Jó: Jó, você está passando por essa situação porque você talvez tenha pecado contra Deus. Jó, você só está passando nisso porque você fez alguma coisa errada. Jó, você só está passando assim e assim porque você errou aqui e errou lá. Porém Jó, irmãos, ele defendeu ali o seu caráter. Jó ali estava com a consciência limpa, tranquila. Jó ali, ele sabia que ele não tinha errado contra Deus. Ele sabia que ali era uma permissão de Deus ele estar passando por aquele momento. Se ele sabia que era a permissão de Deus ele está passando por tudo aquilo. Porém ele sabia que ele não tinha errado. Ele sabia dos seus feitos. Muitas das vezes, irmãos, a gente está passando por uma prova, está passando por momentos difíceis, irmãos. E chega as pessoas que deviam dar uma força para a gente, uma palavra de ânimo. E essas pessoas chegam, irmãos, e começam ali a acusar, começam ali a falar, e começa, irmãos, ali a apertar a gente, querer fazer como se a gente tivesse errado, irmãos.
Às vezes a gente está passando por prova, situação difícil. Às vezes a gente está passando por um vale tão estreito. E aquelas pessoas que a gente queria, irmãos, escutar uma palavra de ânimo, uma palavra de força. Essas palavras, essas pessoas vêm. Mas vêm com palavras que machucam. Vêm com palavras que acusam. E ali, irmãos, dói muito, irmãos. Somente quem já passou por isso sabe o quanto dói a gente esperar pessoas, esperar um amigo levar uma palavra de ânimo, e essas pessoas levar uma palavra que machuca, irmão. Porém, Jó, irmãos, ele foi e defendeu o seu caráter. Ele sabia que ele não estava errado, ele estava com consciência tranquila. E o bom, irmãos, da gente ter uma consciência tranquila, saber o certo e errado, saber se é uma prova, se é um vento que está passando na nossa vida, ou se é um castigo, irmão, é muito importante. É muito importante a gente ter uma consciência tranquila e limpa. A gente saber se a gente está errado ou se a gente está certo, irmãos. A gente saber se é uma prova ou não. Jó ali, ele pegou e não desistiu. Continuou, irmãos, Jó ali se defendendo ali entre os amigos, até a hora que chegou um momento que os amigos já não tinham mais o que acusar. E ele foi, sentou ali e ficou quietinho em roda de Jó, somente observando a Jó. Às vezes, irmão, as pessoas sentam ao nosso lado e ficam em silêncio, somente observando se a gente vai desistir ou não. Jó, irmãos, ele não blasfemou contra Deus, ele não amaldiçoou a Deus, ele reclamou de si mesmo. Ele sabia que o defeito estava nele, irmão. É preciso, irmãos, a gente também reconhecer, irmãos, que a gente tem defeito, a gente tem erro, a gente tem falhas. O nosso Deus que está lá em cima, ele é perfeito, irmãos, ele não tem falhas. Tudo que ele faz tudo perfeito, irmãos. Uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus. Se você está passando por momentos difíceis, se você está passando por momentos de angústia, saiba que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Tudo que acontece na vida da gente tem um querer, tem um propósito, tem um objetivo de Deus ali, irmãos. E ali, Deus apareceu num roda-moinho ali. Apareceu num roda-moinho ali para Jó e começou a falar. E ali Jó se envergonhou, porque o que Jó estava falando, Jó não sabia do que estava falando. As coisas de Deus eram maravilhosas demais para Jó entender. O que acontece, irmãos, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós cristãos, ou não, irmãos, tem um motivo, tem um propósito ali com Deus, irmão. Tudo que acontece na nossa vida, irmãos, tem um certo motivo que é maravilhoso demais, a gente não sabe entender. Momento de angústia, de aflição, momento difícil que a gente está passando, irmãos, tem um propósito ali, tem um motivo para a gente estar passando por aquilo, irmãos. O motivo que Deus explica lá na frente para cada um de nós. Deus apareceu ali e Jó se envergonhou. Às vezes, irmãos, a gente reclama da nossa vida, irmãos, mas a gente não sabe o que a gente está passando. Às vezes você reclama hoje do momento que você está passando. Aí você vê uma pessoa que está passando por uma situação mais ruim, mais difícil. Aí você sente vergonha. Você sente vergonha, irmãos, porque se às vezes a gente reclama de barriga cheia. Às vezes você não tem uma mistura para poder comer, uma mistura no seu prato, e você reclama. Aí você vê a pessoa que não tem nada para comer. Aí você se sente envergonhado por aquilo, porque você é uma pessoa abençoada. Às vezes, irmão, você reclama das suas vestes, irmão, porque usa a mesma roupa, direta e reta, irmão. Aí lá na frente, Deus mostra aquelas pessoas que não tem nada para vestir. E você se irmãos,
a gente reclama da nossa prova, mas a gente não sabe, irmãos, que tem pessoas que estão passando situação mais difícil, piores do que a gente. Jó, irmãos, ali Deus apareceu, conversou com ele, explicou para ele, irmãos, que tudo tem um propósito debaixo dos céus, tem um propósito e tem um tempo para tudo. E ali, irmãos, os amigos de Jó se envergonharam, porque eles ali acusaram Jó, porém Jó estava passando numa prova. Irmãos, a gente precisa vigiar muito com o que a gente fala do nosso próximo, porque a gente não sabe se o nosso próximo ele está passando por uma situação difícil, porque é uma prova ou não de Deus. E ali Deus falou para Jó orar ali pelos seus amigos, por aqueles amigos que tanto o acusaram. E Jó foi e orou por esses amigos. É preciso, irmãos, a gente ter um coração limpo. É preciso, irmãos, a gente ter um coração que saiba perdoarmos. Porque imagina só se Jó não tivesse perdoado esses amigos, como que ele ia orar por eles? Porém, Jó, irmãos, perdoou esses amigos falsos, esses amigos que só acusaram. E ali, depois que ele foi e orou por esses amigos, irmãos, Deus foi e abençoou o último estado de Jó. Deus devolveu a sua saúde. Deus deu mais filho para ele. Deus multiplicou tudo o que ele tinha perdido. Deus aumentou grandiosamente a prosperidade. Deu mais servos do que ele tinha antes. Mais rebanho do que ele tinha antes. Mais terras do que ele tinha antes. Deus aumentou muita prosperidade de Jó. E eu deixo essa palavra para cada um dos irmãos. Como é que a gente se encontra? Se for para comparar a nossa vida com a passagem de Jó, será que a gente está passando, irmãos, por uma prova? Se está passando por uma prova, irmãos, é bom, irmãos, a gente não amaldiçoar o nosso Criador. É bom, irmãos, a gente perseverar, ficar cada vez mais firme com Deus. Se está difícil, irmãos, ore. Se está doendo, irmãos, ore. Se está com enfermidade, irmãos, ore. Se estamos perdendo tudo, irmãos, ore. Se não tem força para orar, irmãos, glorifique, exalta o nosso Deus por tudo que Ele fez por mim e por você. Se tem o nosso amigo, irmãos ou amiga passando por provas, não julgue. Apenas ore por ele. Leve uma palavra de ânimo. Porque talvez o nosso vizinho, o nosso próximo, esteja passando por uma prova e a gente não sabe. Jamais, irmãos, acuse alguém, irmãos. Porque talvez Deus esteja colocando essa pessoa na prova. Talvez essa pessoa seja igual a Jó, um queridinho de Deus. E se a gente acusar, apontar ou tocar, irmãos, a gente pode pagar um alto preço lá na frente. Por isso, irmãos, é bom, irmãos, igual a Bíblia fala, vigiai e orai. A gente, irmãos, ter compaixão e amor pelo nosso próximo. Jamais a gente lançar pedra em alguém. Jamais a gente julgar alguém. E que essa palavra, irmãos, possa ficar no coração de cada um, irmãos, que ouviu. Que essa palavra, irmãos, possa chegar, irmãos, a todos, irmãos. Se alguém te acusou, irmão, algum dia, não dê ouvidos, irmão. Leve os seus pensamentos somente a Deus, ao nosso Criador. Porque Deus sabe tudo o que Ele faz. Deus tem um propósito para cada coisa. Independente de religião, de sexo, independente do estilo de vida que cada pessoa leve, a gente jamais pode julgar alguém. O que a gente pode levar é uma palavra de Deus,
Uma palavra que sempre, quando a gente precisar levar uma palavra para uma pessoa, irmãos, a gente tem a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada. Aqui, irmãos, tem as palavras que a gente pode levar uma pessoa triste, para uma pessoa feliz, para uma pessoa que tem tudo, para uma pessoa que não tem nada. Que é o que, irmãos? É o reino dos céus, é a salvação. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E a gente, irmãos, precisamos cada vez mais e mais buscar o nosso Deus com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, porque Jesus Cristo está voltando, está chegando aquele grande dia, irmãos, que as trombetas vão tocar, e aqueles que estiver na posição, aqueles que aceitar a Jesus Cristo como único Salvador, esses vão subir, irmãos. É bom, irmãos, a gente meditar sempre, irmãos, naquilo que a gente faz, irmãos, porque talvez pode não existir segunda chance. A primeira chance é agora, irmão. A primeira chance é essa, irmão. Vamos procurar ao nosso Deus. Vamos, irmãos, cada vez mais e mais buscar o nosso Deus, para que quando as trombetas tocar, Ele possa buscar a gente subir. Amém, irmãos? E que todos tenham uma ótima noite, uma noite abençoada. Que a graça de Deus se faça presente na vida de cada um de vocês. Amém? E assim eu despeço de todos, na santa paz do Senhor. Amém.